Fala, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Meyer e você está no HunterCast, a mesa redonda mais informativa de inovação, de startups e das empresas mais legais do mundo. Bem-vindo, o HunterCast está no ar. O banco das startups nos Estados Unidos, o Silicon Valley Bank, colapsou em apenas 48 horas. A ruína, em apenas 2 dias, reverbera pelo mundo, especialmente o setor financeiro, mas mexe diretamente com o mundo das startups, as empresas iniciantes, que eram foco do 16º maior banco dos Estados Unidos, o que não é pouca coisa. E para tratar da falência do SVB, o assunto que dominou a última semana, eu vou receber o Fred Santoro, que é CEO da Raqueto. Fred, obrigado aí pela presença aqui no HunterCast. O Fred, inclusive, já liderou aí a área de startups da Amazon, né? Da área de nuvens da Amazon. É um empreendedor digital. Para abrir o programa é o seguinte, uma pergunta muito básica. O mundo das startups, o universo das startups, vai ter um antes e um depois da quebra do SVB? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiramente, um prazer estar aqui no HunterCast, tá? Olá a todo mundo que está nos assistindo. Sem dúvidas, realmente, existe aí um movimento ASVB, antes da SVB e DSVB, né? Mudou para sempre, não somente o mundo de startups, mas de inovação em geral. A verdade é que até pelo próprio nome, né, de um banco de 4 décadas, né, 40 anos de história, e é o banco do Silicon Valley, o banco do Vale do Silício. Né? Então, realmente, isso aí é uma derrocada muito grande, né, desse mercado de venture capital, de inovação, e é um momento de aprendizado muito forte também. Mas, com certeza, eu considero que é um momento de oportunidades também. Você acha que vai ter muita extinção de startups com esse colapso aí, com essa ruína do Silicon Valley Bank? Sem dúvida, eu não diria extinção, mas vai ter muitas startups que vai morrer, principalmente aquelas que estão muito mais focadas em agradar investidores e viver na função de estar gastando dinheiro de investidores das próximas rodadas, ao invés de estar focando nos seus próprios clientes. Né? Então, essas startups são as primeiras que vão morrer. Né? Obviamente, algumas que já estavam com um runway de cash, né? De caixa, né? Um fluxo de caixa aí de 6 a 12 meses, essas também, inevitavelmente, vão sofrer, não somente para se manter viva, mas principalmente também em tentar se negociar num valuation interessante, porque é fato que, além dos valuations já estarem sofrendo nos últimos 18 meses, justamente aí pela redução, né, de investimentos na hora de venture capital, mas também, obviamente, por causa da taxa de juros alta, é fato que muitas startups vão ter que acelerar seus eventos de liquidez, ou seja, buscar exits através, por exemplo, de fusões e aquisições. Então você acha que vai ter uma explosão aí de fusão e aquisição de empresas concorrentes ali se juntando para seguir negócio, é isso? Sem a menor dúvida. Isso é um fato mesmo que startups, principalmente entre si, vão ter que se unir, né, para ter ganhos aí de escala, né, em relação à economia, mas também juntar carteira de clientes, eventualmente times de produtos, né, mas de alguma forma geral tentar juntar até o capital que tem para tentar sobreviver mais tempo. Assim, é uma coisa assim, surpreendente. Assim. Eu lembro que eu estava falando na sexta-feira de manhã, aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan News, falando aí das quedas do SVB, né, que caiu no dia anterior chegou a cair 63%. Aí eu falei isso, à tarde o banco quebrou. É uma surpresa. Eu imagino para você que vive há muitos anos nesse universo aí das startups, eu imagino que para você e para todo mundo aí do universo deve ter sido uma surpresa muito grande, né? Uma surpresa muito grande. Eu, inclusive, fui na sede do Silicon Valley Bank. Ah, você esteve lá? Em 2019, no Vale do Silício, né, em São Francisco. Tem algumas pessoas, amigas que trabalham no banco e estão sofrendo bastante, e principalmente muitos clientes, né, que tinham dinheiro no banco. Das captações aí de startups aí que a gente tem, eu ainda nunca tinha usado os serviços do banco, mas era um caminho natural usar. Eu tive sorte de usar os concorrentes deles lá, né, mas, enfim, não foi por uma decisão
ninguém sonhava que isso aconteceria. Né? Nem esse ano, assim. Esse ano que está com problema de todo mundo fala de capital, ninguém pensava nessa ruptura aí. Mas agora, o que você acha que causou realmente a quebra do banco? Sinceramente, bancos, né, tem uma tendência, e faz parte do business, do jogo, e é um risco aí que todo mundo sabe que existe, né? Os bancos vivem do dinheiro que gastam, que estão lá depositados, né? E aí, obviamente, de vender produtos e ganhar um markup. E aí, eventualmente, se os bancos tomarem alguma decisão ruim de investimento, né? Ou então está gastando dinheiro demais no seu back office, né? Enfim, com uma estrutura inflada, e se não der resultado, obviamente, né, ela vai precisar de alguma forma de capital extra para se sustentar mais tempo, porque até o próprio banco é um negócio, como a startup precisa de capital, o banco também. Agora, a forma como isso foi comunicado para o mercado e o dia especificamente, né, que também teve a quebra de um banco no dia lá, o Singular, no mesmo dia, né, mas também a forma como o CEO, o Greg, apresentou, né, a necessidade de caixa que eles estavam realizando, foi um Deus nos acuda. Você acha que a causa da quebra do Silicon Valley Bank foi comunicação? Foi um erro de comunicação? Sem a menor dúvida, porque na prática isso causou um caos tão grande, uma confusão tão grande, e a indústria de startup é pequena, a galera se comunica muito, já estava preocupado, né, com a falta de novos investimentos, quem dirá ter que se preocupar com o dinheiro que está parado em caixa. E ninguém, sinceramente, pouquíssimos founders, né, e grandes empresários também, pensariam em diversificar, não somente entre diferentes bancos, mas eventualmente colocando uma estrutura como o Cayman e até as startups brasileiras trazer dinheiro para cá, porque muita gente acha que, estando lá fora, está pelo menos dolarizado, né? Está se livrando um pouco do risco cambial. Para quem não acompanhou, Fred, vamos fazer um passo a passo. Como é que foi comunicado isso? O presidente do banco ele chegou e falou da capitalização, né? Que ele precisava vender, se não me engano, 2 bilhões de dólares em ações, e que porque ele estava com um problema no portfólio ali das empresas, né? Foi isso? Sim, já tá alguns investimentos ligados a bons do governo americano não performaram como era esperado, né? Mas principalmente o dia e a forma como ele falou, né? Muito mais do que simplesmente a técnica utilizada, que foi uma saída normal. Bancos fazem diariamente algum tipo de atividade nesse sentido de se capitalizar para fomentar alguma das iniciativas, né? Mas a forma como ele falou, né? E principalmente o dia, e atrelado a esse momento em que já estavam se discutindo aí vários tipos de consequências da crise, que aumentou não somente os preços, a inflação americana tem muito tempo que não é tão alta, e a taxa de juros também, que aqui nós, brasileiros, já estamos acostumados a andar na crise, né? Exato. E lá, o que ocorreu foi que já é do cotidiano do brasileiro. E aí, grupos de WhatsApp, pessoal conversando, galera, saque seu dinheiro agora do Silicon Valley Bank. E isso a nível gigantesco, porque são 260 bilhões de dólares que eles gestionavam, né? Tinham depositados. Do Brasil era 3 bilhões, um pouco mais de 1%. Essa corrida bancária que efetivamente quebrou o Silicon Valley Bank e quebraria qualquer um. Sim. Qualquer banco que todo mundo corre para sacar. Exatamente. Mas realmente o estopim acho que foi uma comunicação. Você acha que realmente foi um problema aí de relações públicas? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Obviamente isso é algo... Quando você está no meio do furacão, né, provavelmente a informação é que ele já tinha alguns meses, né? Enfim, depois que vão aparecendo as coisas. 2 semanas atrás, por exemplo, foi dito que ele vendeu 3,5 milhões de dólares em ações, o CEO. Mas se você for ver, representa 10% do que ele tinha lá. Os outros 90% virou zero. Então não dá para afirmar que estava atrelado realmente ao conhecimento dele. Eu acho que nem ele, nem ninguém imaginava que ia quebrar. Agora, Fred, como é que fica? Eu fico muito pensando, porque quando a gente fala de startup, a gente fala isso semanalmente aqui no HunterCast, a gente fala de inovação. É uma coisa ligada à outra. Eu fico me questionando como é que fica a inovação nesses próximos tempos, com essa falência, com essa ruína aí do Banco do Vale do Silício. Não é qualquer banco, é o 16º maior banco dos Estados Unidos, que não é pouco. A gente está falando dos Estados Unidos e a gente está falando de um banco ligado diretamente às startups. Como é que fica a inovação das empresas? Vamos falar desde as grandes, que eu não sei se são atingidas, porque até as grandes... nessa última semana, a Meta, dona do Facebook e do Instagram, demitiu
10 mil profissionais, é a segunda rodada de cortes da empresa. Mas como é que ficam também aquelas iniciantes, as startups mesmo? Como é que fica a inovação nesse cenário? O que eu vejo aí que vai mudar completamente é 2 pontos. A visão de longo prazo, que sempre foi característica dos investimentos de inovação do Vale do Silício. A A16, né, Andreessen Horowitz, inclusive há poucos anos, aumentou para 10 anos a expectativa de retorno no investimento em startup, né, e são um dos maiores fundos e especialistas disso no mercado. E principalmente, todo tipo de inovação, que vai depender de muito mais dinheiro antecipado, esses sim são projetos que serão engavetados. Por exemplo, na construção de um device ou algum estrutura de satélite internacional aí para jogar para o espaço. Tudo isso aí, infelizmente, sofrerá bastante nos próximos anos, o que é uma pena para a sociedade e para a humanidade como um todo. Inclusive governos, e isso aí inclui o Brasil, a gente tem que começar a pensar, né, em dar benefícios diferentes para a inovação, porque hoje quem paga 100% do risco da inovação são os empreendedores. Não tem nenhum tipo de benefício fiscal aqui no Brasil, né? Eles estão ali arriscando sua carreira, né, profissional, um custo de oportunidade gigante, está deixando de ganhar salário, além de estar investindo, e que muitas vezes, né, para o empreendedor, e por isso que eu tenho muita empatia por eles, né, e por mim, que eu sou também, que sofro isso todos os dias, acarreta em grandes problemas em casa também. Então, assim, é impossível separar a sua vida profissional e pessoal. Então, nesse sentido, eu acho que realmente os governos e aí as grandes empresas que podem dar o exemplo precisarão fomentar ainda mais a inovação, porque aquelas que são mais deep tech. A primeira coisa que foi, por exemplo, cortada são os grandes projetos relacionados a NFT e metaverso. Por quê? Porque estava sendo investido um dinheiro dentro de um budget de inovação ali que a galera estava realmente buscando um retorno no maior longo prazo. Agora não. E as empresas vão precisar cada vez mais, principalmente as startups, economizar e buscar um product market fit muito mais rápido, né? Ou seja, ter um modelo de negócio muito mais sustentável no momento cedo da sua jornada, para tentarem aí avançar com um negócio e depois pensar em escalar, mas principalmente eles vão ter que pensar em dar lucro, o que é uma palavra que parece que era proibida para startups. Né? Exatamente. E aí, nesse caso, o que vai mudar é justamente, eu acho que vai tirar muitos aventureiros da mesa, tá? Tanto lá de startups principalmente, mas também teve muitos gestores de fundo aí que investiram fortunas dos outros, do Limited Partners, basicamente porque tinham um conflito de interesse em relação a receber suas taxas de gestões, receber suas performances, né, seus bônus de performance, e estava entrando mais por fumo, por medo de perder a festa de algumas grandes startups e rounds que estavam rolando, do que especificamente fazer diligências técnicas. Então as diligências eu acho que vão ser muito mais severas, né? Os exits serão mais rápidos. Por outro lado, existe uma oportunidade muito boa agora de entrar, né? Em algumas startups, em algumas empresas. Exatamente. Tá. E aí, nesse sentido, o que eu vejo? Qualquer carteira a gente precisa tentar diversificar, de carteira de investimento. Você sabe muito bem disso. Na Bolsa tem algumas formas de diversificar, mas tem muita coisa além da Bolsa, né? Como, por exemplo, startups. Né? Mas, obviamente, startup não é o tipo de investimento que tem que chegar e investir em uma. Tem que tentar Tem que diversificar no universo das startups. Exatamente. E aí, nesse sentido, que justamente está 100% ligado à inovação, né? Você buscar, na verdade, pessoas que são especialistas em realmente ajudar a startup, que sabem ler aquilo, não somente a investir na startup de seu amigo ali, seu vizinho, seu primo, né? E qual setor você acha que hoje está bom para investir em startup? Porque tem todos os setores têm alguma startup. Sim. Qual que você acha que tem futuro aí? Muitas têm futuro, eu sei. Mas assim, se fosse elencar assim, uma ou duas de setor. Tá. Especificamente em relação à infraestrutura e plataforma, eu diria que startups que vão fornecer plataforma para microinvestimentos. Tá. Justamente que entra o que eu estava falando em relação a analisar a oportunidade de diversificar sua carteira com outros tipos de investimentos, né? Ou seja, tecnologia de crowdfunding irão explodir. Tá? E no Brasil hoje tem algumas das tecnologias mais avançadas no mundo para isso, e 100% regulado pela CVM, então é uma oportunidade muito grande. A área de saúde também, né? E sem dúvida a nível de tecnologia, tá? A área de inteligência artificial. Tá. Só está começando. E isso sim eu vejo muito mais funcionalidades práticas do que o metaverso, que foi realmente empurrado goela abaixo aí, que não fazia o menor sentido. Que não fazia o menor sentido, Aliás, isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque Mark Zuckerberg ficou batendo ali desde 2020 na questão do metaverso e parece que
pelas últimas declarações dele, pelas últimas ações dele, porque aqui no Brasil, por exemplo, alguns dos atingidos nesse último corte foi da área de metaverso, né? Sem a menor dúvida. Pelo visto, eu acho que ele está vendo aí as ações da Microsoft em cima da OpenAI, dos 10 bilhões ali, daí o Google reagindo. Eu acho que ele está meio colocando o metaverso. Ele não assumiu ainda, mas que ele está colocando o metaverso meio de lado. Hoje ele cortou os projetos de NFT, por exemplo, já definiu, justamente porque não via uma aplicabilidade prática que traga benefícios para os clientes. Se você não fizer uma inovação que seja beneficiária para seus clientes, inevitavelmente não vai dar certo. E você botar um óculos daquele tamanho para ficar horas trabalhando naquilo, não faz o menor sentido. Por outro lado. E fora a grana que ele está gastando. Bilhões de dólares. Por outro lado, realidade aumentada é muito legal. Muito legal. Inteligência artificial nem se fala. O que o ChatGPT, a OpenAI que você acabou de falar, está revolucionando o mundo. Até o Google está com medo, né, como você falou. Exatamente. O Fred, eu falei no início do programa que o Fred já passou por muita coisa. Já criou a Flapper, né? Não, eu fui investir na Flapper. Você foi investidor da Flapper e você coordenou lá, dirigiu a área de startups da Amazon. A gente é um grande fã da Amazon, assim, porque a gente olhando, né, uma das empresas mais valiosas do mundo, a gente sempre olha para quem é o maior. Então a gente fala com muita frequência aqui no HunterCast, a gente fala também no Business sobre todas essas gigantes aí de tecnologia. Como é que foi, como é que era coordenar essa área de startups aí na operação brasileira da Amazon? Foi espetacular. Eu mudei como pessoa e como profissional por essa experiência. Eu tinha sido fundador, né, de startup, eu tinha fundado a ZigPay, que é líder mundial do sua indústria, hoje do seu mercado, empresa de pagamento no mobile. E naquele momento a AWS estava buscando uma pessoa que realmente tivesse a experiência do empreendedor, que sabesse as dores do empreendedor. E isso já começou a me encantar, porque eles realmente só pensam no cliente final. Eles fazem assim: o meu cliente da AWS Startup vai ser o founder de startup. Eu não vou contratar um executivo da concorrente. Eu vou contratar um cara que sabe as dores, que tem empatia, né, e que vai construir o melhor time para ajudar o máximo possível, né, essas empresas, startups. Então, assim, já a partir da minha contratação, eu vi como uma empresa diferente. Eu era o cara, não somente porta-voz dela, mas que passava para outras empresas, em eventos, enfim, e até para times internos, como funcionava a cultura de inovação da Amazon, que é justamente baseada em feedback. Então, você construir uma estrutura de realmente você conseguir escutar seus clientes, mas também seus colaboradores. Por exemplo, você está falando em relação à inovação em enterprises, né, em grandes companhias. É fato que as grandes companhias que têm departamento de inovação vão inovar menos. Porque ter um departamento de inovação, na verdade, limita a criatividade. Você tem, às vezes, aí muitos outros funcionários, colaboradores que estão falando com os clientes todos os dias, que vão trazer insights muito mais interessantes e ricos para a inovação e que será sustentável, né? Por outro lado, o que está se vendo bastante é contratarem fornecedores que sejam startups, porque eles podem, na prática, inovar de uma forma muito mais barata e rápida do que se fosse inovar internamente. Então, por isso, né, um que vai acontecer também, que vai explodir, e aí os advogados de M&A vão se deliciar, é a quantidade de fusões e aquisições nesse país. Não, isso eu imagino, é um outro negócio, né? Fred, eu vou pedir licença, porque agora eu vou chamar para o nosso espectador e ouvinte o Minuto Hunter. E no episódio desta semana, você vai conhecer a Silicon Kingdom Holdings. A proposta da empresa é minimizar as mudanças climáticas através de uma tecnologia chamada Mechanical Trees, com a qual se pode produzir dióxido de carbono a baixo custo e gerar um CO2 sustentável. E o grande lance do Unicorn Hunters é que você pode participar investindo com as próprias unicorns, a criptomoeda do Unicorn Hunters. O programa se consolidou justamente por conectar investidores a empreendedores de todo o mundo. E de que forma você pode participar envolvendo as unicorns? Basta se cadastrar para ganhar as primeiras unicorns utilizando o código que você está vendo na tela, o código promocional PAN100FREE. O QR Code está aqui na tela, é bem fácil, mas eu já aviso que essas 100 disponíveis são limitadas. Fred Santoro, só para fechar a edição de hoje do HunterCast, o que é inovação para você?
Inovação é resolver um problema de uma forma mais eficiente, mais acessível, mais rápida, mais barata, né? E que na prática é o que leva à existência das startups. Então, quando me comentam, vai ter extinção de startups, claro que não, porque infelizmente vão continuar com milhares de problemas a serem resolvidos. E para cada problema pode surgir uma startup, né? Então, inovação é basicamente isso, ao contrário de simplesmente estar tentando, né, fornecer uma solução, construir uma plataforma nova, né? Foco não somente baseado no seu objetivo, né, que você acha que aquela ideia é maravilhosa, mas principalmente tem que focar no que os clientes querem, né? Converse com seus clientes, então invistam muito mais tempo na hora de inovar, né, em saber se os clientes têm interesse em inovação. Então, assim, inovação é saber escutar os clientes. Bem, nós recebemos Fred Santoro, CEO da Raqueto. Agradeço muito, porque o Fred aí eu conheço recentemente, mas eu sei que toda a tua trajetória está envolvida com inovação e startup. É uma coisa impressionante, então realmente você é uma autoridade aí para falar de todo esse universo e agradeço a presença aqui no HunterCast. Muito obrigado, que honra mesmo. Parabéns também pela iniciativa, o HunterCast é fantástico, o Unicorns é super interessante, está justamente de acordo com o que eu te falei em relação à tecnologia, né, de microinvestimentos, de participar de histórias de sucesso, né, diversificando sua carteira além da bolsa. Obrigado, amigo. Muito bom, Fred. Eu agradeço sempre a você que toda semana nos acompanha aqui no HunterCast. A gente volta na semana que vem, na sexta-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.